Shalom. Shalom. Bom dia a todos. Estão bem? Todos estão bem? Ontem tivemos a noite tropical, né? Glória a Deus. Vemos ali Deus levantando novamente, né? Nossos irmãos com os talentos, né? Né? Glória a Deus. A gente viu a igreja assim envolvida, alegre. E isso é uma vitória nas nossas vidas, não é verdade? Eu vejo assim que Deus, ele trabalha, tem trabalhado em cada um de nós, né? Temos vivido processos, eu creio que cada um individualmente, e nós como igreja, coletivamente, Deus tem trabalhado em nossos corações. A gente vê que Deus, ele tem restaurado nossas vidas, tem movido no nosso meio. E eu creio assim que Deus, ele tem realmente o desejo para que nos aproximamos dele, né? A gente sabe que na queda, né, com o pecado, o homem se escondeu, né? O homem fugiu de Deus. E muitas vezes na nossa vida, por causa de muitas coisas que nos acontecem, né, por causa muitas vezes de sentimentos que surgem no nosso coração, como a vergonha, a culpa, o medo, né, como a insegurança, tantas coisas que muitas vezes chegam em nossas vidas e muitas vezes queremos nos esconder até mesmo de Deus. Aquela voz que no jardim, todos os dias quando Deus visitava o homem, era aquela voz que trazia paz, aquela voz que trazia ali a intimidade, aquele momento gostoso para o homem. E quando a gente vê na Bíblia, quando o homem ele pega aquele fruto e come, né, se rompe, né, essa intimidade, entra ali uma lacuna entre Deus e o homem, e nesse momento o homem percebe, né, na palavra diz que os olhos se abrem e ele percebe que ele estava nu. Na primeira vez o homem sente sentimentos que ele não tinha, né? A gente vê que o homem na queda, ele tem a sua identidade danificada, né? A nossa perspectiva hoje, infelizmente, não é na perspectiva de Deus. Mesmo sendo resgatados, né? Mesmo sendo ganhos por Jesus, muitas vezes o nosso olhar e a nossa perspectiva de vida, ela está danificada. E isso para nós é um desafio diário, porque nós temos a palavra, né? Nós temos muitas promessas que nós podemos tomar posse, mas muitas vezes, por causa da nossa identidade que foi danificada, por causa da nossa forma de pensar que ainda não está alinhada com aquilo que Deus ele propõe para nós, para vivermos na nossa essência, muitas vezes a nossa essência, que é vivermos conectados com Deus, de nos achegarmos e termos paz, muitas vezes a nossa realidade de vida é diferente. A gente vê muitos relatos na Bíblia, né, assim como um dos que a Tice leu, de homens que poderiam estar vivendo realmente intimidade com Deus, uma vida de transbordar, deu ouvido a Satanás, deixou o coração encher, né? E eu vejo assim que hoje, no processo que nós temos de nos aproximarmos de Deus, nós precisamos estarmos atentos com o nosso coração, porque muitas vezes vai vir visitações. Vai ser soprado nos nossos ouvidos muitas coisas para nos enganar. Porque a palavra, ela é vida, a palavra ela é real. Mas muitas vezes o que nós estamos deixando de vozes, de influências externas, nos atrapalhar de termos realmente uma perspectiva e uma visão em Deus, né? E eu vejo assim que nós temos grandes desafios diários, amém? Quem aqui crê que você está num processo de santificação, né, de aproximação de Deus, né, de ser curado? Porque se nossa identidade um dia ela foi danificada, se nós temos muitos registros, memórias, traumas na nossa vida, que nos faz enxergarmos a vida um pouco distorcida, né? Muitas vezes de uma forma negativa. Quantos de nós, quando você percebe, em vez de você olhar na perspectiva de fé, de alegria, de conquista e esperança, muitas vezes diante de uma situação, o que acontece? Se instala, né? A gente fala muito daquela negócio do gatilho, né?
Às vezes algo que você ouve ou algum acontecimento já logo te aciona alguma memória, alguma dor que está aí guardada aí dentro do seu coração e te faz ter muitas vezes emoções, né? No caso, pode gerar um medo, pode gerar uma ansiedade, pode gerar uma tristeza, uma angústia, tantas coisas que muitas vezes nos abalam. A gente sabe que o nosso corpo, ele tem um mecanismo de defesa, né? Aquilo que era para ser de proteção nas nossas vidas, assim como o medo, né? Ela nos aciona porque muitas vezes identificamos um perigo, né? Identificando algo que possa nos ameaçar. Com isso aciona, né? Os hormônios ali se agitam e a gente sente lá vários, né? Sintomas do nosso corpo emocionalmente, porque se detectou algo perigoso. E, mediante isso, nós tomamos decisões, nós pensamos, nós agimos. E aqui fica uma pergunta: como tem sido no seu dia a dia a sua forma de olhar a vida, né? Nesse processo, né, toda vez que eu venho ministrar aqui, eu falo, Deus, o que eu posso acrescentar, o que eu posso ministrar ao coração da igreja? Eu vejo assim que a palavra, ela é real, e se nós vivemos a palavra, nós vamos ter ali muitas promessas de Deus cumprindo na nossa vida, só que muitas vezes nós, por causa da nossa forma de reagir, por causa da nossa forma de ver as coisas, muitas vezes nós não conseguimos desfrutar no nosso dia a dia. E isso precisa ser trabalhado, porque muitas vezes é roubado nisso. No nosso dia a dia, muitas vezes é roubado porque muitas vezes, em vez de aplicarmos aquilo que a palavra diz, as nossas emoções, ela fala mais rápido, os nossos hábitos, nossas maneiras já, né, o mecanismo que já foi gerado aqui dentro, ele aciona mais rápido. E eu vejo assim que ao processo de mudança, até chegar a mudança na nossa vida, há uma repetição. Não sei se você já conseguiu identificar algumas coisas, né? Hoje eu vejo assim, quantas coisas que depois, logo depois eu consigo perceber. Antigamente, às vezes eu não percebia. Mas vai chegando um tempo que você ora, você fala, Deus, me ajuda a perceber, me dá sabedoria, me dá discernimento, que eu possa agir, reagir da forma que agrada ao Senhor. A gente não faz essa oração, a gente não busca isso. E tem momentos que a gente reage. Aí eu fico, meu Pai, por que eu reagi dessa forma? Por que eu tive essa forma de responder? Por que eu não consegui conter a minha boca, né? Ou às vezes assim, porque eu me irritei, porque isso, aquilo. E há um motivo, porque muitas vezes nós já temos um registro que está aqui. Amém? A gente precisa entender essas coisas, porque às vezes, se a gente só ora e a gente não identifica essas coisas, a gente vai cair sempre nas mesmas situações e não há uma mudança. Então, eu vejo assim, Deus, ele trabalha no nosso espírito, mas ele também trabalha no nosso cognitivo, na nossa mente, na nossa alma. E a nossa alma, ela precisa ser curada, ela precisa ser alinhada com a palavra. E para isso acontecer, o primeiro passo, nós precisamos identificar. E uma coisa que quando a gente identifica na nossa vida emoções, porque todos nós aqui sentimos várias emoções durante o dia. Parece uma montanha-russa, né? Tem hora que eu falo, meu Deus, a montanha-russa aqui hoje está muito agressiva, né? Eu não sei se nós mulheres somos mais, né? É porque eu não sei, porque eu tô pensando um dia, né? Como que seria a cabeça de um homem? Como é que funcionaria com o homem, né? Porque eu falo, meu Deus, tem dia que assim é tão volátil que eu falo, rapaz, não é fácil. Então, eu preciso lidar com isso, porque muitas vezes o que me atrapalha no meu dia a dia é saber lidar com as minhas reações, saber lidar com esse mecanismo que foi gerado e trazer aquilo que Deus quer na minha vida hoje, né? Uma coisa que nós precisamos entender é que as nossas emoções, o medo, né? As nossas reações não é a nossa identidade. Amém? Porque muitas vezes a gente fica, meu Deus, mas parece que aqui tá tudo desconstruído, tá uma bagunça. E às vezes a gente acha que a gente é isso. Muitas vezes a gente acredita na mentira. Porque não é isso, Deus não nos vê assim. No momento que nós nos achegamos a Ele, sim, nós temos áreas que precisam ser transformadas, mas o olhar de Deus para nós, não somos mais como homens e mulheres condenados distante dEle. Somos agora filhos, que nós podemos convivermos, podemos sermos lapidados por Ele. Hoje nós temos uma outra perspectiva.
A diferença é se nós vamos realmente viver essa perspectiva, né? E para isso acontecer, nós precisamos de um treinamento, porque não é algo automático, né? Temos aqui pessoas de várias idades, né? E provavelmente você já tem vários costumes, você já tem vários hábitos, você já tem várias formas de reagir, né? A gente sabe que nós lidamos também com o nosso temperamento, lidamos com, muitas vezes, coisas que não estão tratadas, resolvidas dentro de nós, que muitas vezes elas saltam, né? Eu vejo assim que há coisas que foram implantadas, imprimidas dentro da gente que nos atrapalham. Assim como perigos, dores, frustrações, fracassos que passamos, muitas vezes ele vai querer influenciar na nossa decisão e na nossa forma de olharmos para a vida hoje. E para que nós possamos termos uma perspectiva diferenciada na base da palavra, que é a esperança, que é uma mudança de vida, transformação, abundância que Deus diz que nós podemos viver, esse mecanismo que foi gerado na nossa vida precisa ser trabalhado. Esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Jonatas Leonil, que acho que é o sobrenome dele. Gosto muito dos vídeos dele, porque ele fala muito dessa parte, assim, da parte do emocional, né, do nosso psique, né, como que isso está entrelaçado, né, com a palavra e o quanto isso precisa ser trabalhado na nossa vida. Né? E ali ele estava falando que muitas vezes a ansiedade, o medo, né, ele é uma reação, né, um sintoma que nós temos. São emoções, são sinais que o nosso corpo, ele reage. E é um mecanismo que é para proteção nossa, amém? Então, sentir medo, ansiedade, tem alguns sentimentos que é para proteção. Só que a gente sabe que hoje há muitas pessoas que estão adoecidas. Que às vezes elas estão com síndrome de pânico, elas estão com depressão, elas estão com uma ansiedade, aquela, sabe, síndrome de ansiedade, que é quando a pessoa ela já não é algo só para proteção, já é algo que já foi algo que prejudica no dia a dia. E a gente vê que muitas vezes a gente chega a um extremo, a um ponto que precisamos de tratamento. Aí ele compara como a ansiedade, o medo, a depressão, quando já saiu daquele nível só de proteção para o nível que realmente atrapalha a nossa vida, ele se compara como uma unha encravada. Quem aqui já teve experiência de uma unha encravada? Daquelas assim, bem ruim? Já teve? Como que é a dor da unha encravada? Alguém pode me falar? Como que é? Hã? Fica latejando, fica dando agulhada. Gente, é fácil você andar, trabalhar no dia a dia com unha encravada? É algo que incomoda muito, né? Parece que o seu cérebro tá lá, tum, 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 né? Você fica ali o tempo todo, ai, tá doendo. Gente, é algo tão pequenininho, né? Mas que incomoda muito, né? E muitas vezes pode até atrapalhar nosso humor, nosso desempenho do dia a dia. E para tratar uma unha encravada, não estou falando daquelas ali que só ficam um pouquinho, aquelas que inflamam, que a unha entra, né? Aquela coisa. Normalmente, para tratar, o que a gente precisa fazer? Há vários processos. Normalmente, ou a gente vai num podólogo, hoje a gente tem, né, o acesso talvez a um podólogo, antigamente, às vezes, cutucava e piorava. Aí, no caso pior, tinha que ir no médico e arrancar a unha. Né? Antigamente o negócio era mais assim, né? Hoje em dia tem podólogo, você pode ir, às vezes, uma manicure que sabe ali, né, ajudar. E a gente sabe que vai precisar passar um antibiótico, passar um remédio, né? Vai ter que aprender a cortar a unha, porque normalmente a unha encravada é quando você não corta, ou às vezes o formato da própria unha, ela entra entre ali as partes que não é, e ela entra na carne e inflama. Né? E quando a gente vê aqueles vídeos, não sei se vocês gostam, eu gosto às vezes de ver esses vídeos assim, bem, tá lá, eles tirando, nossa, aí tira aquele pedaço, e normalmente tá aquele ferpo, né? Que como entrando ali na carne. Então, a gente vê que parece algo simples, não é algo que mata. Uma unha encravada é algo simples, só que é algo que incomoda, inflama, e tem gente que fica, porque não trata, não sabe tratar, ou às vezes não persevera no tratamento. Né? A gente sabe que tem pessoas que têm crônico, que é aquela unha que, às vezes, o formato dela, ela gera isso e fica ali, né? Então,
é algo que inflamou, algo que precisa de tratamento. E se nós trazemos isso para nossas vidas hoje, quando nós temos reações que saem do nosso controle, é um medo exagerado, uma ansiedade que está ali muitas vezes ali impedindo a gente poder até mesmo se, sabe, enxergar. Sabe quando, não sei se você já teve essa experiência, que você está tão perturbado, tão agitado emocionalmente, ele parece um turbilhão, que você não consegue parar para raciocinar, para analisar as coisas, para respirar, sabe? É mais ou menos assim, é quando o nosso sistema, né, nervoso aqui, psique, ele está inflamado, né? E muitas vezes, quando a gente está assim, a gente se sente mais culpado ainda, porque a gente às vezes não consegue, às vezes se irrita fácil, a gente está às vezes para baixo, aí você não consegue lidar com os problemas de uma forma, com esperança, com alegria, e você entra num ciclo muito pesado, muito difícil, e isso muitas vezes nos impede até de olharmos a palavra e tomarmos posse do que a palavra diz, porque está algo inflamado, está algo danificado, né? E nós precisamos de tratamento, nós precisamos de detectarmos essas coisas na nossa vida para tratarmos, porque não tem como aplicarmos os princípios da palavra se nós estamos doentes, às vezes, muitas vezes, como uma unha encravada nas nossas emoções, na nossa forma de pensar. Às vezes, a nossa forma de pensar no dia a dia, ela é muito pautada naquilo que nós vivemos, nas nossas feridas, né? Nessas coisas que muitas vezes nos distancia, nos tira daquilo que Deus ele quer para nós. Então, primeira coisa, precisamos identificar, né? E sabemos que as nossas emoções não é falta de fé, porque às vezes a gente quer atacar. Ah, porque você tá assim, porque você tá para baixo, porque você tá ansiosa, né? E muitas vezes a gente, em vez de tratarmos, identificarmos para tratarmos e pedir, Deus, vem então com a tua cura, se há algo que eu preciso de perdão, que eu possa liberar perdão, se há algo que está aqui dentro de mim desconstruído, vem construir a identidade que o Senhor quer para a minha vida. Porque se nós não buscarmos esse tratar de Deus, muitas vezes a gente repete situações da nossa vida, comportamentos, e muitas vezes a gente fica até chateado. Poxa, parece que não tem mudança, parece que não há avanço. E, na verdade, nós precisamos de tratarmos e identificarmos essas feridas, essas emoções, né? E depois disso, depois que nós identificamos esses sintomas, essas emoções que muitas vezes vêm, nós precisamos agora transformarmos essas emoções, o que nós sentimos, se é o medo, fala diante de Deus. Você tem um Deus que te conhece, Ele não vai condenar você porque você tem medo, porque você está insegura por causa de algo. Deus, Ele conhece, Ele sabe as nossas necessidades. E nós podemos pegarmos todas essas coisas que nós sentimos, em vez de escondermos e acharmos, Deus não vai me entender, as pessoas vão me julgar, ou às vezes a gente pensar muitas coisas que às vezes, em vez de nos aproximarmos e entregarmos isso a Deus, muitas vezes nos leva para longe. E a gente vê que a reação do homem foi isso, ele identificou o medo, viu que ele estava nu, sentiu vergonha, em vez de correr para Deus, e agora Deus, eu fiz algo, eu estou sentindo assim, em vez de ele se aproximar de Deus, ele foi e escondeu. E quantas vezes nós achamos que nós temos que nos apresentar a Deus quando a gente estiver bem, quando as coisas estiverem resolvidas, quando a gente não tiver mais pecado. E é pelo contrário, Deus ele quer que nós venhamos correr para Ele. Quando identificamos algo na nossa vida que não está alinhado, é o momento de você falar, Deus, aqui está, eu estou com esse sintoma, estou com medo, estou com ansiedade, estou duvidando, não consigo crer na provisão do Senhor. Quando se trata ali do dinheiro, porque talvez dentro de você há um nível de escassez, talvez você já passou tantos apuros que você não quer viver aquilo, e quando acontece algo que aciona ali aquele gatilho, você já pensa, vai faltar, vai ser difícil, não vou conseguir, de novo vai acontecer isso. E são acionados assim. Então, nesses momentos, nós precisamos identificar essas emoções e falar, Deus, aqui está. Eu estou com medo de que falte isso, eu não sei como fazer isso. E levarmos para Deus como oração. É algo assim que eu tenho aprendido. E no dia a dia isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente até identifica, às vezes a gente até está sentindo, mas para você já logo pegar isso
Em vez de você ficar pensando, não sei você, né, como que é a sua cabeça aí, mas eu, quando tem algo que aciona algo dentro de mim, eu vou começar a pensar, o que eu posso fazer, como que eu vou resolver, como não vou resolver, o que eu vou fazer, não vou fazer, há possibilidade, não há possibilidade, e muitas vezes, quando eu não estou bem, quando está ali com a ansiedade, né, quando eu estou com algum gatilho, normalmente os meus pensamentos, acho que 99,8% é negativo, sem brincadeira, sem exagero. É muito negativo, porque eu fico projetando coisas na minha mente, tipo, sabe quando você cria cenários? Não sei se você tem isso. Criar cenário, começar a pensar e você começa, tipo assim, meio que visualizar aquilo que vai acontecer de ruim. Não sei se você já teve isso. E muitas vezes, se eu não vigio a minha mente, acontece isso muitas vezes. E eu creio assim que muitas vezes o diabo ele usa esses mecanismos que a gente tem já na nossa mente para nos roubar a promessa, nos roubar a provisão, aquilo que Deus ele pode agir, porque muitas vezes a gente projeta coisas na nossa mente. Em vez ali de eu parar e falar, não vou dar lugar à minha mente para Satanás. Porque, gente, quantas vezes nós deixamos Satanás encher o nosso coração? Quantas vezes os nossos pensamentos, eles estão assim? Eu não sei se acontece com você, mas comigo é muito assim. Eu falo, Deus, eu preciso vencer essa guerra. Porque é aqui, e às vezes nem tá tão assim por fora. Eu falo, meu Deus, me ajuda a ter a perspectiva do Senhor, olhar com os olhos que o Senhor tem a respeito de mim, a respeito das pessoas. Porque se a gente coloca os nossos olhos às circunstâncias, ou aquilo que está faltando, aquilo que está ruim, muitas vezes a gente projeta na nossa mente, no nosso coração, mediante isso. Isso não é a forma de vivermos por fé, vivemos na esperança, colocando a nossa esperança no Senhor. E é algo que precisa ser aplicado na nossa vida. Gente, nós precisamos identificar. Identifique como tem sido o seu padrão de pensamento, de reações à sua emoção. Se você falar realmente não está alinhado, não está legal, você precisa perceber dentro de você e falar, Deus, eu preciso. Será que é cura? Será que é algo que eu preciso aqui alinhar para que você possa aprender no seu dia a dia, transformar todas essas coisas que você vive em oração, em entrega, em rendição. Amém? Nós temos um Deus que ele não está longe. Amém? Ele não está ali esperando a gente resolver as coisas. Né? Ele não está esperando perfeição da nossa parte, ele está esperando um coração rendido. Quando o homem pecou, ele foi lá visitar o homem. E o homem ficou com medo. O que será que Deus vai fazer? Como que vai ser? E Deus, ele não mudou, ele continua nos esperando para termos relacionamento com ele. E hoje, né, nós precisamos estarmos no nosso dia a dia, sondando e alinhando, amém? Em Filipenses 2:5 está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gente, nós precisamos buscarmos a renovação da nossa mente. Algo que nós aprendemos a cada dia, né? E algo que nós precisamos buscarmos diariamente. Vivemos para sentirmos e pensarmos assim como Jesus. Gente, o cenário de Jesus não foi favorável para ele, né? A gente vê assim que ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele constantemente ia para buscar e estar em comunhão com o Pai, para cumprir e fazer e tomar as decisões conforme Deus queria. E muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente está tão ocupado em tentar ajeitar as coisas, organizar, né? Resolver as coisas, em vez de, assim como Jesus, entregar, agradecer, né? Quando havia necessidade do pão, da comida, Jesus, ele levantava a comida e agradecia pela provisão, né? Então a gente sabe que há vários comportamentos que Jesus teve que nós precisamos aplicarmos na nossa vida, né? E se a nossa forma de pensar, nossas emoções impede disso, né? A gente tem que pedir a Deus, Deus, eu preciso, eu quero viver os mesmos sentimentos, a mesma forma que Jesus viveu, porque ele é o nosso exemplo. Amém?
Em 1 João 4,18, está escrito assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Gente, quando nós falamos do amor, que é a essência do próprio Deus, Deus ele é amor, amém? E se nós permanecemos em Deus, o amor que ele pode vencer realmente todos os medos, né? Gente, muitas vezes eu no analisar da minha vida, muitas vezes por causa dos acontecimentos que eu tive negativo, muitas vezes até duvidava do amor, do cuidado de Deus, porque eu estava equivocada, porque eu achava que se Deus me amava, me amasse, todas as coisas iriam acontecer bem, Deus ele seria sempre me abençoar. Então eu estava equivocada na minha percepção de entender como Deus ele queria demonstrar o seu amor a mim. Então, muitas vezes a gente vê que a gente está distorcido até na forma que nós olhamos para a vida, né? O amor de Deus, ele é demonstrado, assim como a Lu iniciou, ao ponto da gente entender que todas as coisas realmente o Senhor faz cooperar para o nosso bem. E até mesmo naqueles momentos difíceis, Deus ele estava ali cuidando. Deus estava ali nos guardando. Quando nós conseguimos reconhecer isso na nossa vida, nós conseguimos viver esse versículo, que se permanecemos no Senhor, no amor, todo medo, né, que vem realmente muitas vezes nos impedir, nos paralisar, ele vai ser lançado fora, amém? E nós precisamos detectarmos, sentimos emoções, sentimos coisas, claro que vamos sentir, gente, estamos em um mundo onde muitas coisas estão realmente fora do lugar, bagunçado, né? E vamos sim ter perigos, vamos sim ter situações que vamos sentir ameaça, vamos sentir perigo. E é natural, ok? Não é que, tipo, nós não podemos sentir medo, nós não podemos nos angustiar, tristeza. Porque isso faz parte, nós somos carne também, emoção. Deus, ele não espera a gente ter reações 100% só alegre, né? Ou só positiva. Não, se identificamos esses sentimentos, é a chance de a gente poder agora lançar aquele que realmente pode, né, trazer uma paz que nós não conseguimos encontrar pelas coisas que adquirimos ou pelo sucesso que nós temos. Amém? Em 1 Pedro 5,7 está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, a cada dia, nós precisamos lembrar, eu posso, amém? Cada um de nós aqui podemos lançarmos aos pés do Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos, preocupações, né? As dificuldades que a gente olha assim e fala, meu Deus, mas eu estou orando, estou esperando que isso aconteça, já tem 5, 10, 20, não sei quantos anos. Amém? E muitas vezes nós precisamos entregarmos a Ele, lançarmos aos pés dele, porque Ele de fato tem cuidado de nós. Amém? Ele cuida. Uma coisa assim que nós temos a certeza que mesmo que nós falhamos, muitas vezes somos infiéis, Deus mesmo assim, Ele mantém fiel porque é a essência dele. Amém? E todas as coisas que o Senhor ele tem para nossas vidas há de se cumprir, porque Ele é um Deus fiel. Amém? Então nós precisamos não olharmos para nossas situações momentâneas hoje, porque essas coisas não nos definem. Amém? Muitas vezes o diabo vai falar, não, você é uma derrotada, as coisas estão indo mal, não vai se resolver, não vai dar certo, não adianta, você é assim mesmo, o seu marido é assim mesmo, a sua esposa é assim mesmo, as coisas não vão se ajeitar. Quantas coisas é soprado na sua mente diariamente? E quando vier essas coisas, gente, é o momento de falar, Deus, eu lanço diante de ti, eu não aceito isso na minha vida. Né? Eu fecho as portas do meu coração, da minha mente, porque senão muitas vezes nós, quando percebemos, nosso coração está cheio de pensamentos e sentimentos que não condiz com o que a palavra diz a nosso respeito. Amém? E hoje nós vamos estar declarando na nossa vida, amém?
com autoridade. Porque Deus, em 2 Timóteo 1,7, que está escrito assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, muitas vezes, quando nós nos sentimos incapazes, quando nós nos sentimos desequilibrados, nós podemos receber o poder que vem do Senhor. Amém? Nós podemos receber de Deus esse poder. Porque não vai partir de nós, amém? Não é pela força do nosso braço. É quando nós entregamos aquilo que para nós é impossível, aquilo que para nós é muito difícil, para Deus é possível, amém? E quando nós entregamos a Ele, amém? Aí é gerado esse poder que vem dele, amém? Somos aperfeiçoados cada dia no poder que há em Cristo Jesus. Né? E quando, muitas vezes, a gente vê que nas nossas reações, aquela diferença, né, aquela falta do zelo, aquela, sabe, falta de empatia, muitas vezes, que vem, né, porque muitas vezes a gente sente, assim, que as coisas não estão mudando, que estão demorando, né, que parece que as coisas não vão se resolver. É nesse momento que nós precisamos pedir e clamar ao Senhor: Deus, venha com o teu amor, amém? Porque o amor, né, que está ali no fruto do Espírito Santo, a gente sabe que o amor, a essência de Deus, ela vai gerar todos os frutos na nossa vida. E quando nós colocamos o amor em prática, aí a gente vê que no nosso coração ele é brotado a gratidão, ele é brotada a fé, a alegria, né, o domínio próprio, todos os frutos que nós precisamos ali, nós conseguimos resgatar na nossa vida. E por último, o equilíbrio, amém? Porque muitas vezes você fala: meu Deus, como eu vou vencer a procrastinação? Como eu vou vencer o desequilíbrio? Como eu vou vencer o altos e baixos? Né? Muitas vezes a gente fica assim: ai, meu Deus, eu queria que a minha vida fosse assim, né? Plena, reta, maravilhosa. Quando eu falo: ai, Deus... E muitas vezes a gente se engana, porque não existe, gente, esse equilíbrio o tempo todo, amém? De estar ali o tempo todo só bem. Mas mesmo que a gente passe por um momento difícil, momento, né, de estarmos ali oscilando, mas se nós entregamos ao Senhor, Ele vai mostrar, Ele vai estar ali, meio que fala, testificando ao nosso coração que está tudo sob o controle dEle. E todas as coisas o Senhor realmente vai mostrar para nós que está cooperando. Porque às vezes a gente pensa que só em tudo as coisas indo bem, tá tudo fluindo, tá certo, e às vezes não. Deus, ele pode pegar um momento difícil, uma falha que nós temos, uma dificuldade que nós temos, para trabalhar a pessoa que está ao nosso próximo, para trabalhar na igreja do Senhor, né? Que é colocarmos em prática o perdão, colocarmos em prática a empatia, de estarmos ali né, sendo instrumento para edificar o outro. Então a gente vê que nós estamos aqui hoje, nesse mundo que não é perfeito, longe, longe, muito longe de ser perfeito, né? Quando a gente liga ali a notícia, fala, ai, dá um desânimo, né? Porque é tanta coisa acontecendo, fala, ai, meu Deus, né? Então, a gente sabe que a gente está em um mundo vivendo, né, uma imperfeição, e nós temos a esperança de que sim, nós vamos viver um reino onde a justiça, né, onde o amor, onde esse equilíbrio, esse poder, quando a gente vê que tudo aquilo que a gente anseia, né, se você é uma pessoa muito que tem muita anseia, né, ansiedade, assim, das coisas se resolver, né, é porque nós ansiamos por esse dia, onde que nós vamos viver realmente aquilo que a palavra nos promete, vivemos uma vida, né, vivemos em um reino onde que realmente a gente vai poder viver tudo isso que nós ansiamos. E hoje a gente fala, tá muito difícil a gente conseguir, mas a gente crê na promessa que nós teremos ali um corpo, né, renovado, um corpo glorioso, né, e um reino onde todas essas coisas que nós almejamos vai acontecer, amém? E até lá, nesse processo da nossa vida, nós vamos estarmos aqui entregando para Deus, amém? Não tipo, pegue essas emoções ou o que você está vivendo hoje como se fosse a sua vida, como fosse, sabe, a sua identidade, porque não é.
amém? Todas as coisas, elas vão passar, amém? Nós não podemos nos enxergarmos pelas coisas que nós estamos vivendo hoje, porque Deus, ele não olha assim, amém? Deus, ele olha muito além, amém? Que possamos pedimos ao Senhor para que ele possa ampliar nossa forma de enxergarmos a nossa vida, a vida dos outros, a vida que Deus tem para nós, amém? Para que possamos termos realmente uma perspectiva conforme o que ele quer para cada um de nós, amém? Tire um pouco, né? Apesar que quando a gente está ali muito focado no nosso dia a dia, ou quando você está no sistema inflamado, gente, eu falo para você que você precisa de cuidados. Eu sei porque eu tive que passar, e eu estou ainda passando, porque realmente não é algo assim, tipo, de um dia para o outro, ok? Tem coisa na nossa vida que nós precisamos encarar de uma forma muito séria, porque às vezes a gente é roubado em algumas coisas porque nós não tratamos aquilo que está realmente impedindo, bem? Então, se você tem alguma coisa na sua vida ali que você identifica que já passou do seu, como é que eu falo? Daquilo que você consegue, né, enxergar e controlar, você precisa de cuidados, bem? Para que você possa viver realmente, né, alinhado tanto no seu corpo, tanto nas suas emoções, e espiritualmente, porque às vezes não é a falta de fé, talvez não é falta do jejum, talvez não é falta, né, de você estar orando, somente, claro, né, mas às vezes você precisa ser tratado em algumas áreas, e assim como uma unha encravada não tratada, ela vai ficar ali o tempo todo incomodando, amém? Que a gente possa olharmos e pedirmos para o Senhor, né, nos mostrarmos, trazermos clareza ao nosso coração, para que possamos viver, amém? Aqui, sim, como a palavra diz, que possamos termos em nós o poder, o amor e o equilíbrio na nossa vida, amém? Vamos ficar de pé.